estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. O meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, no capítulo 2. A partir do versículo 1, vai dizer assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Oi, meus amores, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o tema desse nosso próximo culto, Tempo de Avivamento. E eu queria hoje compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração a respeito desse tema. Nós lemos aí, a passagem de Atos 2, todo mundo já conhece essa passagem, é um momento ali que o Espírito Santo desce naquele lugar sobre aquele povo. Eu queria trazer essa passagem pra gente ler e estudar, juntos hoje, o nosso devocional hoje, diferentes, juntos, para que a gente se envolva um pouco mais nesse tema. Eu sei que a gente já está desde a semana passada falando sobre isso. Na segunda passada vocês falaram ali no grupo, o que é avivamento, mas eu acho muito importante a gente ter um entendimento pleno sobre o que o Senhor quer falar, o que Ele quer fazer através de nós. E aí eu queria começar comentando sobre a primeira parte, desse capítulo que vai falar sobre a festa de Pentecostes. Essa festa acontecia em Jerusalém e muitas pessoas vinham de outros lugares, como a palavra mesmo relata, pessoas até de outros países vinham para Jerusalém naquele momento para festejar. A festa de Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa. E se a gente for parar para pensar, se você abrir aí seu calendário agora, você vai ver que a festa seria, e porque muitas pessoas ainda comemoram, tem a tradição dos judeus. E essa festa, ela é comemorada esse ano, ontem, no caso, no domingo, e hoje completa exatamente 50 dias após a ressurreição de Cristo, que no caso é o domingo de Páscoa. Então, a gente está na semana propícia, se a gente for pensar assim, para falar sobre esse tema, para abordar esse tema. Não só a gente, mas em muitos lugares, Se a gente for trazer, para as épocas antigas, seria exatamente nessa época, seria hoje, no dia que eu tô falando com vocês, seria essa semana, E a festa, de fato, teria acontecido ontem. Então, era uma festa, As pessoas comemoravam em gratidão, e as pessoas estavam naquele lugar, não só para festejar, não só talvez a gente pense em festa e pense que eles estavam lá dançando, pulando. Não era só isso, eles estavam lá orando, era um momento de gratidão, era um momento de agradecer. E eles estavam lá orando, estavam louvando, lendo a palavra, meditando na palavra de Deus. Então eles estavam ali naquele momento de comunhão, uns com os outros e também com o Senhor, E aí a palavra vai dizer que de repente, que é até o tema e o título desse vídeo, de repente o Espírito Santo desce, de repente o Espírito Santo aparece naquele lugar e é revelado, como um som veemente e impetuoso. O Espírito Santo desce naquele lugar. E isso é muito profundo, isso é muito lindo, que chama, o que precisa chamar a nossa atenção e a gente precisa refletir, é o que eu acabei de falar. Aquele povo, naquele momento, eles estavam buscando ao Senhor. Eles não estavam vegetando, eles não estavam lá parados, esperando o Espírito Santo vir sem fazer nada. Não, aquele povo estava buscando, aquele povo estava orando, aquele povo estava se entregando ao Senhor. O Espírito Santo veio. E essa já é a primeira lição para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele vai agir em nós e através de nós, a partir do momento em que a gente se posiciona e também o busca. Não adianta a gente ficar parado, não adianta a gente não ler a Bíblia, não orar, não fazer nada, nenhuma das nossas disciplinas espirituais como cristão, e esperar que o Espírito Santo venha até nós e faça algo através de nós. É lógico que o Senhor, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode usar quem ele quiser, a hora que ele quiser, mas se tratando do nosso desejo pessoal de querer mais do Senhor, a gente também precisa se posicionar, a gente também precisa buscar, a gente precisa fazer a nossa parte, Eu sei que em muitos momentos é muito difícil parar um tempo do nosso dia para ler a palavra, para orar, Às vezes a gente tem coisas a fazer, mas assim, se a gente quer ser chamado de cristão, a gente precisa ter esse tempo com o Senhor, a gente precisa dedicar tempo a Ele. É o que nós temos de mais importante. O que nós temos de mais valioso na nossa vida é o Senhor, é poder viver com Ele e pra Ele. Então assim, não adianta a gente valorizar e dar tempo pra tantas outras coisas e não valorizar o Senhor, não valorizar a presença dele. Então assim como aquele povo naquele dia estava no momento ideal para que o Espírito Santo de Deus descesse naquele lugar, nós também precisamos estar. O outro ponto que eu quero abordar
né? Mais pra frente, se vocês lerem, depois que tudo isso acontece, fica um burburinho naquele lugar, né? Algumas pessoas dizendo que o povo tava bêbado, que o povo tinha se embriagado e por isso que eles estavam falando daquela forma, né? Eles começam a falar em outras línguas, começa o mover ali o Espírito Santo realmente trabalhando no meio deles, e as pessoas depois começam a falar que eles estavam bebendo, e achava que aquilo ali era uma bagunça. E aí você vai ver na passagem que Pedro, ele começa a pregar sobre arrependimento, depois do mover ali, depois da descida do Espírito Santo. E aí o que eu quero trazer pra vocês nesse momento é que o avivamento não é só um mover, né? O avivamento não se baseia só no Espírito Santo vir, nos usar, a gente falar em línguas estranhas, não se baseia só nisso, não se baseia só nesse movimento momentâneo. O Espírito Santo em nós traz arrependimento, traz cura, traz libertação das nossas vidas. A partir do momento em que o Espírito Santo habita dentro de nós, é necessário e é evidente uma mudança de vida em nós. Não adianta a gente dizer que recebeu o Espírito Santo nas nossas vidas, que ele faz morada em nós, se nós não temos uma mudança de vida genuína. Se através de nós as pessoas não verem Cristo, não verem o Espírito Santo realmente através das nossas vidas. A maior evidência de que nós recebemos de fato o Espírito Santo e de que de fato ele habita em nós, não é o que a gente vê por fora, não são moveres, não é nada disso. É de fato a presença dele exalando através de nós, através das nossas atitudes, através daquilo que a gente faz e não só daquilo que a gente fala. Que a gente leve, né, também essa lição para as nossas vidas, né? Não busquem só o mover, não busquem só o momento, as emoções que trazem estar na presença do Senhor, que eu sei que traz, né? Quando a gente está na presença do Senhor, a gente sente algo surreal dentro de nós. Espero que todos já tenham tido essa oportunidade. Se você não teve, busca ter. E é realmente algo muito gostoso de sentir. Mas não é só isso, né? A gente precisa ter uma mudança genuína de vida, de comportamento, de arrependimento. A gente precisa se arrepender, a gente precisa mudar a nossa vida, mudar o nosso pensamento, mudar as nossas palavras, mudar as nossas ações, porque isso de fato é avivamento. É quando a gente permite que o Espírito Santo entre em nós e se mova dentro de nós, colocando as coisas no lugar, tirando o que precisa tirar e fazendo o que precisa fazer nas nossas vidas. Então que hoje você possa trazer isso, né, e guardar isso no seu coração. O verdadeiro avivamento é a mudança de vida, uma mudança genuína, uma mudança verdadeira de vida, e não só um mover por fora, ali no momento, mas algo que vai ser perpétuo, algo que vai ser para sempre com o Senhor. As pessoas vão te olhar e vão ver, caramba, fulano mudou, fulana tá diferente, não fala mais da mesma forma, não age mais da mesma forma. Aí sim, você pode ter certeza que você foi avivado. Aí você pode ter certeza que sim, você viveu o verdadeiro avivamento. Quando a sua vida muda, seus comportamentos mudam. Agora eu queria orar com vocês. Não vai demorar a nossa oração aqui, mas se você quiser e se você preferir, depois você pode orar sozinho, falar com o Senhor. Isso é muito importante, né? Você declarar as suas palavras para Ele, aquilo que você precisa falar, né? E afinal o devocional é isso. A gente tira um tempinho de louvor, né? A gente coloca um louvor ali para ouvir, porque o louvor nos conecta ao Senhor, né? E a gente lê a palavra como um alimento. E a gente ora, a gente fala pro Senhor, talvez aquilo que a gente acabou de aprender, a gente declara, a gente fala, a gente pede a Ele, a gente agradece, né? Então nesse momento eu queria orar junto com você. Se você puder no seu lugar, feche os seus olhos. Paizinho, nesse momento, Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai Deus, que o Senhor vá de encontro, Senhor, essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Deus, e também, Senhor, de encontro a minha vida. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer pelo Teu amor, te agradecer pela Tua misericórdia, te agradecer, Jesus, pela Tua bondade. Pai, eu sempre digo que eu não sei te amar, mas eu tento te amar todos os dias, Pai. E te peço nesse momento, ó Pai Deus, que o Senhor me ensine a te amar, a te adorar, Senhor. A fazer aquilo, ó Pai Deus, que agrada o Teu coração, Senhor. Deus, e nos ensina a te servir, ó Pai. Nos ensina a sermos, ó Pai, servos, amigos e filhos melhores, Pai, pra Ti, Senhor. Deus, para que o Senhor olhe pra nós, ó Pai Deus, e se alegre. Para que o Senhor olhe pra nós, ó Pai Deus, e que o Seu coração, ó Pai Deus, venha se alegrar conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a melhorar todos os dias. Pai, nós estamos falando aqui, Senhor, sobre avivamento. Deus, e nós... É certo, ó Pai Deus, lembrarmos do que o Senhor fez, ó Pai, em Atos 2. Deus, e te pedimos, Senhor, te clamamos, Senhor, que o Senhor faça, Senhor, mais uma vez. Te clamamos, ó Pai Deus, que o Senhor faça, Senhor, em nossas vidas. Pai, nos permita, Senhor, sentir a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, Pai, mesmo não sendo dignos, ó Pai. Deus, porque sabemos que não somos dignos de falar contigo, não somos dignos, Jesus, de sentir a Tua presença, de ter, Senhor, o Senhor conosco em nosso meio. Mas te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós precisamos, somos sedentos, ó Pai, carecemos da Tua presença, Pai. Deus, e te pedimos nesse momento, ó Pai Deus, que o Senhor venha nos visitar. Deus, e antes, ó Pai Deus, de nos visitarmos, ó Pai Deus, no culto, no momento de louvor, no momento de adoração, pedimos que o Senhor nos visite aqui, Senhor, no nosso quarto, Pai Deus, no nosso momento contigo, ó Pai Deus, que o Senhor venha tocar nos nossos corações, ó Pai Deus, e nos trazer um verdadeiro avivamento, ó Pai Deus, como acabamos de falar. Deus, avivamento, ó Pai Deus, que nos faz mudar de vida, Pai. Deus, avivamento que nos faz andar na contramão do mundo, ó Pai Deus, por Ti. Avivamento, ó Pai Deus, que acende a chama do nosso coração, ó Pai, de amor por Ti, ó Pai Deus, para buscarmos a Ti, Senhor, para nos entregarmos a Ti, ó Pai Deus, independente do que o mundo pensa, independente do que as outras pessoas pensam, Pai.
Deus, queremos estar em Tua presença. Queremos, Senhor, viver somente para Ti, Senhor, em todos os dias da nossa vida. Jesus, nos enche de Ti e nos esvazia de nós mesmos, Pai, todos os dias. Pai, muito obrigado por tudo, obrigado pelo Teu amor, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar falando contigo, Pai. Deus, esteja conosco, Senhor, em todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente se encontra sábado no nosso culto, a partir das 6h30. Venha com muita expectativa, mas venha com muita expectativa no Senhor. Afinal, a gente vai lá para cultuar Ele, para oferecer o nosso melhor a Ele. Então, ofereça o seu melhor. Independente do outro que vai estar do seu lado, ou o amigo que vai com você, dê o seu melhor na presença do Senhor. Como se fosse a última vez. Que a gente seja cheio da presença do Senhor e que a gente possa exalar a presença dEle todos os dias da nossa vida. Que aonde você estiver, que o Senhor Jesus esteja com você. Amém? Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.